Olá, estamos tendo o nosso curso 1000 anos de História, que nada mais é do que o primeiro semestre, no qual vamos estar estudando esse pequeno livro aqui, que se chama História da Teologia Cristã. E o subtítulo dele diz 2000 anos de tradição e reformas. É escrito por Roger Olson, é um professor de História da Teologia, muito reconhecido, e, bom, estamos aí. Chegamos no capítulo 6, vamos falar de Orígenes de Alexandria. Este vídeo é um vídeo auxiliar, este não é o vídeo principal da aula. A aula acontece às quintas-feiras, às 8 da noite até às 9h30. Então, é lá que a gente vai se espraiar um pouquinho mais, vai ter mais perguntas e respostas, tudo aquilo lá. Deixa eu mostrar uma coisinha que eu fiz para vocês, eu acho que vocês vão gostar. Eu fiz uma tabelinha, né, com as pessoas, as personagens que nós vimos até agora e a que nós vamos ver na próxima aula. Na próxima aula vamos ter muitos personagens. Muito bom. Então, nessa tabela está o nome da pessoa, tá? A data de nascimento, essa é a coluna pela qual está organizado esse material, né? O local de nascimento, a data da morte, o local da morte, né, quando é conhecido, e a razão da morte também quando é conhecida. Tudo isso lembra que são datas aproximadas, tá? Orígenes vai ser o primeiro que nós vamos ter bastante certeza de muitas coisas, de dados biográficos dele, e mesmo assim, nós temos alguma dificuldade com o nascimento e a morte dele. Pode haver um ano para menos, por exemplo, eu coloquei 185, pode ser 184. Está lá 254, pode ser 255, tá? Por um exemplo. Semana que vem, vamos ver Cipriano de Cartago e rapidamente nós estamos encaminhando para a formalização da institucionalização eclesiástica. Então vão aparecer outros nomes ali. Embaixo dessa tabela tem uma outra com o nome da pessoa e o destaque. E dentro do destaque você vai ver que tem algumas palavras que estão grifadas. É para você ir formando o seu vocabulário. Então, dá uma olhadinha, né, que é um materialzinho bastante interessante. Muito bom. Vamos à nossa apresentação de hoje. Nós estamos falando do terceiro século, tá? Então, do 1000 anos de história, e esta é uma apresentação do Seminário Teológico Batista de Presidente Prudente, que está rolando em abril de 2023. Quem que é Orígenes? Então, nós vamos dar uma pincelada rápida e breve a quem que é Orígenes. Orígenes é discípulo de Clemente de Alexandria, tá? Então, nós vimos ele na semana passada. Para ele, lembre-se que para Clemente, toda a verdade é verdade de Deus, não interessa onde que vem. Certo? Portanto, então esse aqui é um discípulo de Clemente e herda bastante coisa do seu mestre. Ele se oferece para morrer junto com o pai, quando o pai é preso e depois morto em 202, em Alexandria. Ele se oferece, chega lá, muito novo, se oferece para morrer junto com o pai. Daí que algumas pessoas vão dizer que ele tem vocação para o martírio, que não é a mesma coisa que suicida, tá? São coisas diferentes, por favor. Ele leu literalmente Mateus 19:12, lembra aquele texto que diz que alguns se fizeram eunucos por causa do reino? Muito bom, ele leu isso literalmente, foi ainda jovem e castrou-se, certo? Isso vai lhe impedir depois de ser, dizem, né, ordenado pelo bispo de Alexandria. Parece que rolou um ciúme também ali de outras coisas, tá? Porque ele intelectualmente era lá para frente. Tá? Então, dizem, né? Para ele as almas são eternas, mas não é reencarnacionista. Tem gente que acredita na reencarnação que acha, por não ter lido Orígenes, que ele acredita na reencarnação. Não é isso. A ideia de Orígenes está mais parecida com a de Platão em Fédon. Por isso que eu coloquei o PDF de Fédon lá para vocês lerem. Foi acusado de acreditar na redenção universal até Satanás. Esse aqui é o problema. Até Satanás estaria incluso nessa redenção final, nessa reconciliação última.
que abrange todas as pessoas. Então, sim, estamos falando de alguém que é bastante universalista, mas vamos descobrir algumas coisas. A melhor resposta que temos contra Celso e também onde foi preservada a obra do próprio Celso é justamente por Orígenes de Alexandria, que basicamente a cita na íntegra. Né? É ali onde ele discordava de Celso, porque havia algumas coisas que ele concordava com Celso, como corresponde a todo intelectual, deixar de lado as paixões, né, e se aproximar das ideias. Né? Então, ele elabora essa melhor resposta contra Celso, e é a partir de Orígenes, então, que, vai dizer Olson, a religião cristã deixa de ser vista, então, como uma religião folclórica, regional, local, para passar a ser um empreendimento muitíssimo mais sério, para ser levado a sério. Tá? Lembre-se que ele está escrevendo para Celso. Celso é amigo de Marco Aurélio, né? E gostavam de filosofia. Foi condenado a Orígenes postumamente em 533 por um concílio. Então, ele vai morrer em 254 ou 5 e lá do outro lado da história ele é condenado por herege. Certo? Muito bom. Como dizíamos, ele possui a biografia mais bem conhecida dos pais eclesiásticos. Não sendo ordenado em Alexandria, vai para Cesareia. Ali ele não apenas é ordenado, mas ele organiza uma outra escola de pensamento também, ali em Cesareia. Ali onde é escrita a maior parte do seu material. Um detalhezinho que faltou. Quando falamos em Alexandria, falamos em filosofia e falamos em grego, certo? Pessoas que escrevem, leem e pensam em grego. E quando falamos em Cartago, né, nós vamos falar então em latim. E nós vamos falar em termos mais concretos do que abstratos. Bom, quando ele se desloca para Cesareia, tá, ele evidentemente que leva toda essa bagagem grega para lá, para um mundo que ainda é muito grego. Bom, então, não há um recorte assim, não deixo de pertencer à escola alexandrina. Vamos ver isso um pouquinho daqui a pouco. Orígenes resulta confuso em suas colocações sobre o logos. O logos é o elemento de interface, que nem o cabo faz do celular com o computador. Assim também o logos seria a interface entre o divino e o humano. Ele é bastante confuso, né, ao uso desse conceito de logos que era comum no meio grego, no meio filosófico grego. Não no meio religioso grego, no meio filosófico. O legado de Orígenes vai ser usado tanto por ortodoxos quanto por hereges, e ele deixa mais de 800 volumes por causa do patrocínio do tal de Ambrósio. Não se confunda com Ambrósio lá na frente, que vai ser bispo. Né? Não. Este Ambrósio, ele tinha sido gnóstico, se converte por causa da pregação de Orígenes, da oratória dele, dos argumentos e tal, e ele passa a bancar Orígenes nesta empreita. Então, Orígenes consegue deixar esse baita desse legado para nós. Muito bom. Orígenes de Alexandria, então. Nasceu em 74, morreu sob tortura em 154, e o pai dele foi morto pela perseguição aos cristãos em Alexandria por um tal de Sétimo. Orígenes era um intelectual, mas a razão não substituía a fé. Então nós temos razão, temos emoção, né? Mas ele tem fé. E a razão não substitui a fé. São campos diferentes. A emoção coloquei eu aqui, tá? Só para a gente poder fazer um vínculo de que não estamos falando, a emoção não se encaixa para nós, nem na fé, nem na razão. A escritura para Orígenes requeria lealdade. Isso é importante que se tenha em conta, porque ele, por mais que é um intelectual, é uma pessoa especulativa, ele vai viajar na maionese, como dizemos,
ele é muito para frente em muitas coisas, a âncora dele é a escritura, mas ele não é literalista, ele enxerga três níveis de significado. E os três níveis de significado estão associados, de alguma forma, à capacidade intelectual, sim, mas também espiritual de ver a questão. Então, o primeiro nível é o nível literal da coisa. Você lê e é aquilo que se aplica. Por exemplo, esses são os 10 mandamentos. Pronto, acabou, não tem o que interpretar aí. Se você quer vir com interpretação alegórica acima dos 10 mandamentos, está errado. Tá? Aí depois ele vê um nível ético, de conduta, como se conduzir. E por cima disso, e para ele mais importante, é o nível espiritual. E o grande fator permeador disso tudo é justamente a interpretação alegórica que já tinha sido introduzida por Filo ali em Alexandria. Orígenes foi um dos primeiros a oferecer uma explanação sistemática sobre Deus, Jesus Cristo e o relacionamento entre os dois. Ele negligencia o Espírito Santo. Lembre-se, ainda não temos a ideia da trindade. A ideia da trindade como parte da ortodoxia vai surgir lá na frente e Orígenes vai contribuir muito com seus escritos para isso, depois de morto, tá? Mesmo herege. Então, ele fala de forma sistemática, né? Não fala somente de Deus, não fala somente de Jesus. Ele fala como que isso funciona um com o outro, como interage. Né? E ele, várias vezes, ele cai nesse subordinacionismo, em que Deus está subordinado. Por exemplo, olha só, sem as mãos. Nós falamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, olha só se eu coloco as mãos, como que fica errado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso de colocar um em cima do outro, tá, se chama subordinacionismo. É subordinar um ao outro. Tá? É subordinar o Espírito a Jesus, Jesus a Deus. Tá? Então, essa subordinação, tá, é onde ele escorrega um pouquinho ali. Com a questão do respeito à escritura, ele acaba errando, porque ele especula demais. Nós vamos tomar o exemplo de 1 Coríntios 15, 28, né? E esse texto vai ele levar a conjecturar que para que pudesse haver essa reconciliação final, somente poderia ser possível por meio de um Jesus subordinado. E o oposto também, por causa da subordinação dele, é de que toda a criação é reconciliada no final. E esse é o conceito pelo qual depois ele vai ser tido por herege lá na frente. Tá? Lembre-se, como cristãos, não somos universalistas. Só temos que lembrar. Mas ele leva essa ideia adiante. Se você quiser investigar mais, aí está o palavrão que ele inventou. Né? E, bem, é ali onde ele erra na questão da especulação, junto com a interpretação alegórica. A interpretação alegórica é bacana em algumas coisas, mas via de regra ela descamba. Via de regra ela tenta injetar conceitos onde eles não estão. E, finalmente, para Orígenes, o logos é o conceito central para ele, ao redor do qual ele conseguia explanar a encarnação. Né? Ele vai falar desse logos que é meio como que uma coisa intermediária. Tipo assim, lembra que para ele as almas são eternas? Então, supostamente, uma dessas almas foi escolhida, preservada e fundida lá na eternidade com a segunda pessoa da Trindade. Isso forma o Logos. Basicamente a ideia é isso. E esse Logos
que pode se manifestar em Jesus Cristo. Há uma diferença entre Logos e Jesus Cristo para eles, né? Para João não, para o evangelista João não, mas para ele há essa diferença. Ele precisa desmontar o conceito de Logos, precisa lhe colocar um conceito mais digerível para poder enfrentar a Celso. Como eu falei, ele concordava em algumas coisas com Celso, mas ele fortemente, ferrenhamente discordava de algumas questões. Ele não abriu mão da divindade de Deus, por exemplo, e da humanidade de Deus. O problema está na forma de explicar isso. Muito bom. Então, falamos de subordinação, falamos então de apocatástasis, né? Que é a reconciliação final das formas de interpretar a escritura e um pouquinho da biografia. Deixa eu te mostrar um pouquinho a Escola de Alexandria, que nós já falamos dela, mas precisamos voltar a tê-la em conta. Por quê? Porque é que nem um caracolzinho. Orígenes vá sim para Cesareia. Tudo bem, a Palestina. A Palestina é o nome que os romanos deram, né? É justamente para acabar com o povo judeu. E não é à toa que o povo usa a Palestina hoje. Muito bom. E essa questão ali da Escola de Alexandria é que Orígenes veio como um caracolzinho. Ou seja, todos nós somos meio caracol, né? Já levamos as nossas coisas juntos. Então, como que era a Escola de Alexandria? A Escola de Alexandria enfatiza uma abordagem alegórica na sua interpretação. Isso foi inaugurado por Filo. Então, quando ia interpretar a Bíblia, como que eles abordavam? Bom, isso daqui se interpreta alegoricamente. Ou como um antropomorfismo, uma figura de linguagem, né? Deus tem lá Deus pés e mãos? Não, não tem. Uma forma de linguagem que nos permite a nós, seres humanos, entender Deus. Tá bom. Nós aceitamos bastante disso, né? Então, mas aí eles partem para a alegoria. Tudo acaba sendo alegórico. E especificamente Orígenes vai usar, por exemplo, o que Paulo faz em Gálatas. Paulo faz algumas referências alegóricas a fatos que são históricos. Ele interpreta passagens históricas como se fossem alegóricas. Paulo faz isso. Então, temos bastante para conversar disso na aula. Muito bom. Para Clemente, a filosofia, lembra de Clemente, que é o mentor de Orígenes, né? Pode ser uma preparação para a fé cristã. E argumentou que a verdadeira filosofia é compatível com a verdadeira religião. Esse é Clemente. Orígenes afirmava que as almas humanas existiam antes da criação do mundo, como Platão em Fédon. Então, nós vemos ali essa questão do uso, e era contra isso que Tertuliano se levantava, dizendo, olha, não há nada de bom na filosofia, né? E Orígenes disse, sim, é muito bom, vamos pegar o conceito das almas. A teologia de Orígenes enfatizou a importância do livre-arbítrio humano e a responsabilidade pessoal, né? Deus, por sua bondade, não força ninguém a nada. Essa aqui é a ideia de Orígenes, a ideia dele é essa. O paradoxo aqui em Orígenes é justamente que ele entende o livre-arbítrio como uma possibilidade e também a reconciliação total, a reconciliação final como uma possibilidade. São duas coisas que, ao nosso ver, né, quando a gente considera, não fecha. Né, mas para ele fechava. Orígenes argumentou que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos, né? Não como Praxeas, que era a antítese de Tertuliano, né? Falava que fosse como se fossem personas, né? Como se fossem representações, né? Em que se vestiam daquilo lá, né? Senão como pessoas mesmo, né? Então, o conceito ali de Orígenes é bastante diferente do de Praxeas completamente, do Praxeas completamente, mas também Tertuliano, né? E ele diz que tanto o Filho quanto o Espírito são eternamente gerados a partir do Pai. Esse eternamente, o que quer dizer é que não tem princípio. E esses gerados, para nós que somos concebidos, é muito complicado, né? Porque é uma forma de vida que nós não entendemos, né? Nós não temos participação, por mais que Orígenes depois vai falar de teoses, né?
nós não temos participação nisso, né? Então, nós somos concebidos, a nossa origem é justamente na concepção. Então, para nós tem que ter uma origem. Tudo para nós tem uma origem. E ele diz que eternamente, ou seja, que não há tempo, antes da existência do tempo. Estamos falando de Orígenes, estamos falando do ano 200 e talvez 230, 240, né? E Orígenes já planteava a ideia, como tantos outros gregos já tinham planteado, né, de que o universo não tinha início. Tá? Porém, ele planteava o problema do tempo. Então, tinha outra cambada que dizia, sim, tem início e o tempo é um limitante deles, né, uma derivada deles. Então, o que hoje nos parece tão modernex, tão moderno de falar que o universo teve uma origem, teve um tempo, e outra turma dizer que não, tá? Isso já vem sendo debatido há milênios. Né? E para Orígenes, a divindade é eterna, não tem origem, não tem meio termo, enfim, e lá foi gerado, né? Nesse tempo, né? Lá seria espaço também. Então, na eternidade foi gerado. Quando? Na eternidade, cara, não tem início. E aí é onde a cabeça quebra. Tá, como que é essa questão de gerar? Tá, se aceitarmos de que foi, de que são eternamente gerados, ou seja, é assim na essência. Como que é? Então temos que voltar um pouquinho a Tertuliano. Ele usa a ilustração do fogo e do sol, né, também. São duas ilustrações que Tertuliano usa. Orígenes usa a do sol. Bom, a ideia do raio do sol que se transmite à Terra. Né? A luz chega ao sol, não deixa de ser sol porque a luz chega na Terra. Né? E a questão do fogo é a mesma coisa. Tá? Eu posso pegar uma chama e formar um outro fogo. Este fogo primeiro não deixou de ser fogo, mesmo dando lugar a outro fogo. Mais ou menos por aí. Como toda ilustração é extremamente limitada, tá? E novamente tem um tempo, porque tem um começo. Mas temos que juntar essas ideias e, como falava, somos muito limitados nessa questão por causa do tempo e de que somos concebidos. Muito bom. A escola de Alexandria enfrentou críticas por parte de outros teólogos que a acusavam de ser excessivamente filosófica e especulativa em sua abordagem teológica. No entanto, a escola teve uma influência significativa na teologia cristã subsequente e ajudou a mudar muitas das doutrinas centrais do cristianismo. Isso é importantíssimo que você leve em consideração. Toda vez que você diga, não pode especular, não pode pensar, fala, vamos conversar de trindade então. E aí você vê que você precisa especular, você precisa pensar, você precisa sair do abstrato. Perdão, sair do concreto, ir para o abstrato. Muito bom. Ramificações do conceito de alma ser eterna, né? Da alma não ter origem, né? É muito diferente do conceito de alma originada na concepção. Vamos ir e voltar com esse conceito de alma, mas seja como for, a vida humana, né, é extremamente importante para nós. Por isso que nós temos tanto freio com a questão do aborto. Claro, na sociedade hedonista, individualista que nós vivemos, há um monte de pseudo-razões que são esgrimidas e há algumas razões. Tá? Temos que distinguir. Uma pseudo-razão eu quero viver agora, eu vou ter filho depois. Agora, no momento, eu vou desligar este filho e vou ter outro depois. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Isso é uma aberração. Tá? Agora, claro, tem as outras que são razões que a gente precisa conversar quando o peso emocional daquilo é grande demais, que você acaba destruindo duas vidas, não uma, né? Então, aí nós temos que ser bem, usando bem a palavra, ser bem maquiavélicos, no sentido de deixar todas as emoções de lado e ser muito razoáveis com a situação, e dizer, olha, nesta situação. Mas a razão pela qual nós somos tão contra o aborto
nós acreditamos, tanto seguindo a escola de Orígenes quanto não, de que a alma tem um valor, e a vida humana, na realidade, tem um valor imenso. Lembre-se que para o judeu, agora saindo um pouco da escola alexandrina, tal, dos gregos, para os judeus, quando fala de alma, não fala somente de alma como os gregos falavam, fala do ser humano como um todo. Beleza! Vamos então para a nossa conclusão, rapidinho. Então, nós podemos dar uma olhada em Orígenes de Alexandria. Legado, desculpem, ficou fora de lugar aqui. Muito bom, legado de Orígenes. Se há algum legado perturbador, como diz, ouçam o de Orígenes de Alexandria. Do ponto de vista da doutrina salvação, a soteriologia, essa palavrinha técnica vá para o vocabulário, né? Não se distingue do restante dos pais eclesiásticos. Acreditavam no livre-arbítrio, por meio do qual o homem responde a Deus. Esse negócio de o homem responder a Deus, usualmente chama sinergismo. E dentro do sinergismo também entra outra questão do homem tomar iniciativa. Em Orígenes, ele entende que Deus toma a iniciativa e o homem responde. E também acreditava na transformação de pessoas ao longo do tempo, desde a sua conversão até o final da vida, né? Ele ia se transformando até se tornar parecido com Deus e chegar a participar da natureza divina. Já falamos disso. Esse é um conceito que a Igreja Ortodoxa Grega até hoje mantém. A pessoa se converte, na realidade ela nasce cristã, né, porque nasce no meio de uma família cristã ou vem de outra religião, tal, né, mas chega ali e ele vai sendo transformado até chegar ao ponto de fazer parte da natureza de Deus. A condenação dele por um concílio posterior nada nos diz respeito ao seu legado. Vários protestantes foram condenados em vida e postumamente. Então, desliga esse negócio, somente mantém ele como informação. A informação é importante, mas não é tão relevante assim. Em termos de importância, está logo a seguir de Irineu de Leão e antes de Agostinho. E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Então, esse é o texto que você tem que lembrar de Orígenes. Por quê? Porque tem as duas coisas aqui. Tá? Todas as coisas sujeitas a Deus e o Filho subordinado ao Pai. Tá? As duas grandes ideias complicadoras de Orígenes estão na interpretação de 1 Coríntios 15, 28, resumidas ali. Frasezinha. Orígenes foi o modelo de um grande intelectual cristão. Em contraposição, seus ensinos ambíguos deixaram um legado perturbador que conduziu a uma guerra civil dentro da igreja. Essa é a frasezinha de Roger Olson. Muito bom, senhores. Obrigado pela atenção. Tenham um bom dia.